Irmão, muito bom a gente poder celebrar o Senhor essa noite. A gente está dando início hoje à nossa série de mensagens chamada Amigo de Deus. A Bíblia, ela nos ensina de várias maneiras. Ela, por exemplo, ela nos ensina através de provérbios. Ela nos ensina através das suas cartas às igrejas, aos crentes. Ela nos ensina também através das biografias, sabe? A Bíblia nos ensina através... Tá indo? A Bíblia nos ensina através da história de grandes homens e mulheres de Deus que viveram a tua palavra e apesar dos seus erros, como nós, como a gente também, apesar das suas imperfeições, como aquelas que nós temos, viveram a vontade de Deus e conseguiram corresponder ou demonstrar tudo aquilo que o próprio Deus tinha colocado no coração deles. E uma dessas histórias é a história de Abrão. Abraão, que nesse momento agora é Abrão. Porque a gente vai, durante esse mês de abril, estudar a vida de Abrão durante 6 domingos. Na verdade, não 6 domingos. Durante 6 cultos. A gente vai estudar a vida de Abrão e princípios que haviam em Abrão, mas que também eles são aplicáveis à nossa vida, né? Então, essa série de mensagens, ela vai funcionar, ela vai acontecer tanto no domingo à noite, como na quinta-feira, né? Se você não pode estar aqui na quinta-feira, irmão, acessa lá o nosso link no YouTube, bota lá no ônibus quando você estiver vindo, mas participa desse tempo junto com a gente, que eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. O único culto que a gente não vai falar sobre esse tema vai ser o culto de Páscoa, o musical de Páscoa, que vai acontecer dia 17 de abril. Quem vai estar aqui, dá um amém aí para saber. Irmão, a gente tem que encher isso aí. A gente não vai ter o culto das 17h30. A gente vai ter só o culto das 19 horas. Tá bom? Pode deixar que a gente vai providenciar a cadeira, amém? Para poder se sentar direitinho. Não vai ter o brinquedão ali no canto. Vai ter lugar para todo mundo. Inclusive tem alguns lugares assim, salteados aí. Se você estiver procurando aí, tem alguns cantinhos para que você pode se assentar. Durante esse mês, a gente vai ter uma fichinha dessa daqui, ó. Eu vou pedir para entregar agora, tem como? Antes da gente começar logo, que ainda dá tempo de você ir pensando. O que é essa fichinha? Esse papel não é um papel místico, não é nada disso. É só uma folha com o tema da nossa série e com 3 lacunas. Porque o objetivo é que durante esse mês de abril a gente esteja orando por 3 pessoas que, assim como nós, a gente gostaria que elas também vivessem um tempo de amizade com o Senhor, um tempo de relacionamento com Deus. Você consegue pensar em 3 pessoas que deveriam estar aqui, mas não estão porque se afastaram do Evangelho? Você consegue pensar? Então são essas aí. Você vai escolher 3 para a gente orar durante todos os dias desse mês. Na verdade não vai ser todos os dias, vai ser de amanhã, de hoje, e daqui a pouquinho a gente já vai orar por eles, até o último domingo desse mês, que vai ser o tempo que a gente vai convidar esses irmãos. Gente, alguém ajuda o Eric aqui? O Eric está dando sozinho? Cássio pegou ele também, mas tem mais gente. Vamos dividir aí nos 4 ou 5 para poder ir mais rápido. Alguém pega aqui com o Cássio, divide com o Cássio. E aí, irmão, no final do culto a gente já vai orar por essas pessoas que vierem à sua mente aí, que você lembrar agora, para poder a gente ter esse tempo aí de clamor. Todos os dias, às 18 horas, a gente vai ter um encontro lá no nosso Instagram para poder a gente orar pela vida desses irmãos aqui que você colocou. Teve uma irmã no primeiro culto que perguntou se era só amigo, se não poderia ser parente. Não é isso, irmão. É amigo de Deus. Nosso pode ser qualquer coisa, né? Então pode ser filho, pode ser sobrinho, pode ser neto, pode ser marido, esposa. Coloca o nome aqui. Isso aqui também não é... Entenda uma coisa, irmão. É um propósito nosso com Deus. É uma coisa que a gente está assumindo o compromisso de orar por eles. Não é nenhuma atitude mística, tá? A gente precisa tirar isso da nossa cabeça. É um propósito de oração que a gente vai fazer por essas pessoas que nós estamos colocando o nome aqui.
E aí, lá no dia, eu não lembro qual é o último domingo desse mês. Qual é o último domingo desse mês? Acho que é 24. Acho que é por aí. Acho que é 24. A gente vai convidar todas essas pessoas para estarem aqui no último domingo desse mês agora. Combinado? Você me ajuda a trazer essas pessoas para cá? A gente vai dar um jeito, irmão. Vamos dar um jeito. Porque se cada um aqui trouxer 3, né? Cada um aqui trouxer 3 vai complicar, mas a gente vai caber. Vai caber, cabe. A gente bota aqui os jovens aqui para cima aqui, a gente dá um jeito. Mas é muito importante você convidar 3 amigos que você sabe, 3 pessoas que você ama, que você sabe que estão distantes dos caminhos do Senhor. Conseguiram entregar aí tudo? Alguém ficou sem? Não? Então eu quero começar essa série te fazendo uma pergunta. Se Deus, imagina o seguinte, assim, eu tenho algumas coisas que eu dou uma viajada na minha cabeça, sabe, irmão? Então imagina Deus sentando com você hoje para tomar um café e Ele vai conversar algumas coisas com você sobre os próprios planos do coração dele, sabe? Colocar assim, poxa, eu vou falar, Tiago, cara, eu estou querendo enviar Jesus ao mundo e eu preciso que todas as pessoas saibam que Ele é meu filho. Seu Gregório, o que o senhor falaria? Evelyn, o que você falaria? Ronald, o que você responderia para Deus? Cleiton, o que você falaria para Deus? Qual seria a sua resposta? O que você, se Deus perguntasse para você a melhor maneira de trazer o seu filho ao mundo, para que todo mundo soubesse que ele realmente é o Filho de Deus, qual seria a sua resposta? Já parou para pensar nisso? Só eu que fico pensando nessa doideira, né? Eu não posso responder por você, mas eu vou falar por mim. Se Deus me perguntasse, o que eu falaria, né? Vivendo esse tempo. E Deus é todo poderoso, amém? Você crê que Deus é todo poderoso, irmão? Se Ele é todo poderoso, quer dizer que Ele pode fazer qualquer coisa. Inclusive, se Ele quisesse, Ele poderia mandar Jesus nesse tempo. Sim ou não? Se essa fosse a vontade dEle, irmão, quem pode ir contra? É ou não é? Mas, se Ele me perguntasse, eu ia falar assim, Deus, é o seguinte, se o Senhor vier lá para o século 21, mais ou menos, vai ter algumas plataformas de internet. Por exemplo, você poderia ser youtuber. E todo mundo ia ouvir suas mensagens. Todo mundo ia ouvir, imagina, o Sermão do Monte não ia ser só para aquele pessoal que estava lá. Todo mundo que acessasse, conseguiria ouvir o Sermão do Monte. Ia ser muito mais prático do que vir lá na Galileia, num tempo que o pessoal não tinha nem internet, cara. Não tinha nem WhatsApp para mandar um videozinho, né? Não tinha nem Instagram. Ó, eu já falei deles aqui. Eva assiste lá no YouTube um casal de irmãos, as criancinhas, chamado Maria Clara e JP. Quem já ouviu falar em Maria Clara e JP? Quem nunca ouviu falar em Maria Clara e JP? Levanta aí. Os meninos têm mais de 20 milhões de inscritos no YouTube. Mais de 20 milhões de inscritos. Eles postam um vídeo hoje, amanhã, mais de 1 milhão de pessoas já assistiu. Amanhã. Dormiu, sem ninguém ver. Acordou, 3 milhões de pessoas viram. Irmão, olha que doideira isso. Imagina se Jesus quisesse vir hoje. Se ele falasse assim, não, o YouTube é um negócio muito, né? Eu quero um negócio mais para influenciar mais a política. Imagina, irmão, Jesus sendo, sei lá, presidente da ONU, sabe? Cuidando do acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Acabou, irmão. Todo mundo ia ouvir o que ele estava querendo ensinar. Todo mundo ia prestar atenção nele. Ele conseguiria ter um alcance muito maior do que se ele viesse no tempo que ele veio. Agora, a gente não está nem falando de Jesus, a gente está falando de Abraão. Está falando de quando Deus escolheu, de uma maneira muito diferente da minha, trazer salvação à humanidade. Deus não escolheu instituições, Deus não escolheu empresas, Deus não escolheu meios de comunicação, Deus escolheu pessoas. Eu quero falar uma coisa para você, irmão. Você é um escolhido do Senhor.
Você foi escolhido por Deus, irmão. Você foi chamado pelo próprio Deus. Assim como Deus fez com Abrão. O Pai trouxe o povo de Israel à existência. Deus não só trouxe Jesus Cristo ao mundo, Ele escolheu um homem para estabelecer uma família, para que essa família se tornasse uma nação, para que através dessa nação, que na verdade é uma família, o mundo fosse alcançado. O mundo fosse alcançado por Ele. Uma família de fé, uma nação de fé, uma família imperfeita como a nossa. Quem vive em família imperfeita aí? Em família que vive dificuldades. Em família... Está falhando? Em uma família que vivia imperfeições, vivia briga, viveu traição, viveu infidelidade. Tudo isso essa família viveu. Às vezes parece com a nossa, parecida com a gente, mas uma família que, apesar das suas imperfeições, ela viveu a promessa do Senhor sobre a sua vida. Deus não espera a perfeição da gente, irmão, porque nós não somos perfeitos, mas Ele espera amor, compromisso, e isso vem do próprio Deus. Por isso eu digo, sem medo de errar, irmão, Deus escolheu você. Deus escolheu você para ser salvo, para ser alcançado, e através da sua salvação, que outras pessoas fossem salvas também. E para a gente ver o início dessa história, o início dessa série, ela é toda narrada no início de todas as coisas. No livro que conta o início de tudo, lá em Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 até o versículo 5. Diz assim, você pode ler comigo? Vamos fazer assim, vocês leem os ímpares e eu vou ler os pares, para a gente inverter. Vamos lá? Então... Agora comigo. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E a Bíblia continua. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Só até aqui. Só até aqui. E aqui tem algumas verdades que já falam muito pra gente, que eu quero te mostrar por que você é alguém escolhido por Deus. Talvez você não consiga perceber isso. Talvez você não consiga compreender a profundidade disso, porque talvez, assim como eu, você se sinta incapaz. Talvez você ache até que seja improvável Deus te chamar para isso. Mas eu quero começar logo da primeira frase desses versos que nós lemos. Lá no versículo 1 do capítulo 12, a Bíblia começa assim: Ora, o Senhor disse a Abrão. Uma frase muito simples, mas que mostra uma improbabilidade muito grande, irmão. Primeiro, para exemplificar, eu vou perguntar o seguinte: quem aqui jogava bola aí quando era criança? De repente você joga até hoje, né? Mas acho que quando é criança é mais fácil. Me ajuda aí, quem jogava bola? Jogava bola na rua. Quem era um dos últimos a ser escolhido aí? Eu também, irmão. Quem era um dos primeiros? Levanta aí. Edinho, duvido. André, é ruim. Irmão, para quem já jogou um futebol na rua, sabe que existe um processo assim, maldoso,
antes do futebol, cara. Um processo assim que mexe com a autoestima da pessoa, sabe? Que é a escolha dos times. Irmão, aquilo ali, irmão. Para quem nunca participou, eu vou explicar mais ou menos como é que é. Pega os dois melhores assim, ou os dois goleiros, bota para tirar um para o ímpar. E aí tira o para o ímpar. Quem ganhou começa escolhendo. E ele começa escolhendo por quem? Pelo melhor, irmão. Vai lá, quero fulano, quero ciclano. E aí vai indo. Aqui, ó, vai montando o time. E aí, irmão, tem aquelezinho. Que geralmente era eu. Que você vai indo para trás, fala assim, não, cara, tô machucado, cara. Você já pega a bola, você tá vendo que o time dá. Se for número ímpar, então esquece. Se for ímpar, esquece. Inventa uma desculpa e sai. Você vai, não, cara, ó, senti, cara. Hoje eu fui descer do ônibus, pisei em falso, não tô conseguindo jogar bola. Porque no final tem uma briga para quem não vai ficar com aquela pessoa ali. Sabe essa pessoa? Alguém já passou por isso? Fala um amém para saber. Ou misericórdia, né, irmão? Sabe essa pessoa? É justamente quem Deus escolhe para o time dele. Quem a gente não chama, como quem a gente não chamaria para o nosso time, é quem Deus chama para o time dele. Justamente os improváveis. Quando a gente responde, irmão, o nosso chamado, as nossas limitações, elas se tornam matéria-prima nas mãos de Deus. Porque Ele consegue fazer aquilo que não era ser. Guarda isso, irmão. Quando você responde ao seu chamado, quando você vive, quando você corresponde àquilo que Deus já tem colocado no teu coração, a sua impossibilidade, as suas limitações, elas são matéria-prima na mão de Deus para fazer aquilo que Ele quer fazer. Foi assim com Gideão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Abraão. A escolha dos discípulos, por exemplo, é a prova de que características humanas não mudam o panorama de Deus sobre a nossa vida, irmão. Ele preferiu chamar Pedro, mas esperou Nicodemos ir lá procurar ele. Você reparou isso? Jesus não foi até Nicodemos, irmão. Nicodemos que foi até ele. Mas ele foi até Pedro. Ele chamou João, mas não se encantou com a posição política, por exemplo, do centurião, para que ficasse junto dele no dia a dia. Ele escolheu se sentar com publicanos, mas não tolerava o discurso falso dos fariseus. Esse é o Deus que a gente serve. O que pede água para uma prostituta, mas não aceita os elogios de um jovem rico. Meu irmão, a gente precisa entender que não é a nossa capacidade, não é o nosso status, não é o nosso talento, não é a nossa possibilidade, porque Deus é especialista em usar pessoas improváveis. Deus usa pessoas improváveis para fazer aquilo que é impossível, irmão. Deus tem levantado. Se você é alguém improvável, saiba que Deus está escolhendo você. Quando Deus olhou para a terra, Ele viu as nações começando a se formarem, sabe? Começando a se estabelecerem. E Ele viu lá no meio das nações um homem chamado Abrão. Que vivia numa cidade chamada Ur, no meio de um povo que era o povo caldeu. Esse homem já tinha 75 anos de idade. E além dos 75 anos de idade, já era casado com uma mulher estéril. E tinha também alguns servos para criar. Tinha uma boa condição financeira, era cuidadoso com a sua família, era zeloso pela sua família. Prova disso é que ele cuida de Ló. Ló não era filho de Abrão. Ló era sobrinho de Abrão, mas ele cuida como se fosse o seu próprio filho. Ou seja, era um homem que tinha muitas características boas, sabe? Era um homem capaz para várias coisas, menos para ter uma família. Você poderia chamar Abrão para fazer várias coisas com você. Ele podia ser seu sócio. Afinal de contas, ele tinha dinheiro. Quem tem um projeto aí que precisa de dinheiro para ser investido? Né? Você fica com sonho e fala assim, rapaz, se eu tivesse alguém que injetasse um dinheiro nisso, a gente ia conseguir
arrebentar. Abraão provavelmente era um cara que você apresentaria seu projeto para ser seu sócio. Talvez você até gostaria que ele fosse seu amigo, porque era um cara zeloso, era um cara bom, era alguém com um coração bom. Mas você nunca chamaria Abraão para ser um pai. Você nunca chamaria Abraão para estabelecer uma família. Porque de todas as possibilidades que ele tinha, a única impossibilidade era essa. Alguém improvável, no meio de uma terra improvável, afinal, o povo caldeu era um povo politeísta, com limitações improváveis, mas que não impediram esse homem de viver e responder aquilo que Deus tinha para ele. E eu quero te lembrar mais uma vez uma frase que eu falei ainda agora. Deus é especialista em usar pessoas improváveis para viver o impossível. Você pode falar isso junto comigo? Deus é especialista em usar pessoas improváveis para viver o impossível. Hoje a gente tem muita desculpa, irmão. Hoje a gente tem muita justificativa que nos impedem de viver aquilo que Deus tem para a gente. Quais têm sido as suas impossibilidades? Talvez seja a sua ocupação. Quem aqui é muito ocupado aí? A rotina muito corrida. Abrão, imagina a rotina de Abrão, irmão. A Bíblia fala que Abrão era alguém que tinha muitos servos. Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais servos. Agora que eu estou vendo aqui, irmão, eu estou com essa unha pintada. É por causa de Eva, tá, gente? Depois vocês estão olhando assim, pastor, está com a unha pintada, o que está acontecendo? Foi Eva, me levou no salão dela essa semana. Abrão era alguém com muitos servos, e hoje em dia a gente não tem mais servos. Mas a gente tem, por exemplo, funcionários. E funcionário, irmão, é fácil de lidar com um monte de funcionário? É fácil? Não é fácil, irmão. É difícil. É desafiador demais. Imagina Abrão, tendo que lidar com aquilo todos os dias. Abrão tendo que administrar tudo que ele tinha. Abrão era alguém atarefado, mas que viveu a provisão do Senhor, porque entendeu o propósito divino para a sua própria vida. Entenda uma coisa, irmão. A verdadeira felicidade não vem através da nossa condição financeira. Não vem através do dinheiro. Mas vem quando a gente entende o propósito pelo qual Deus nos chamou. E Deus tem cuidado da sua vida desde antes de você entender que Ele existe. Antes de você entender que Ele existe, Ele já está cuidando de você. Vamos voltar para o texto que a gente leu? De 12:1. Olha só, dá uma olhada. Se você estiver com sua Bíblia aberta aí, acompanhe junto comigo. Então o Senhor disse a Abrão, ou seja, essa frase aqui está englobado. Por exemplo, que Abrão estava vindo de um povo que nunca tinha escutado falar sobre Deus. O seu pai, Terá, nunca tinha falado para ele sobre Deus. A Bíblia não registra isso. Alguém idoso, já avançado em idade, não tinha condição de ter um filho, casado com uma mulher que, além de tudo, era estéril, também idosa. E aí, a fala de Deus é o seguinte: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quem aqui viveu um tempo assim com Deus? Ou melhor, quem teve o seu relacionamento com Deus já depois de uma certa idade, assim, já depois talvez de jovem, até adulto, que reconheceu Jesus como seu Salvador? Quem? Me ajuda aí, levanta a mão aí. Depois já viveu experiências já antes de ter a sua experiência com Deus, né? Esse povo, quando você olha para a sua história, você consegue perceber que Deus já cuidava de você, às vezes até antes de você tê-lo reconhecido como Senhor da sua vida. Você que viveu esse tempo de experiência com Ele, já assim um pouco mais velho, quando você olha talvez para a sua juventude, você fala assim: olha, eu passei por isso aquela vez, e eu não sei, por exemplo, como eu fiquei vivo. Eu não sei como que Deus me livrou dessa situação, eu não sei o que aconteceu.
Talvez você tenha uma experiência dessa. Foi isso que aconteceu com Abraão. Foi isso que aconteceu com Abraão nesse momento aqui. A Bíblia fala que essa conversa que Deus teve com Abraão, quando Ele manda Abraão sair da sua casa, quando Ele manda sair da sua terra, da sua parentela, isso acontece na cidade de Harã. Volta 2 versículos aí, Ramon, por favor. Você pode ler para mim? Vamos ler junto? Vamos lá? Terá. Pode passar para o próximo, irmão. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. E aí a Bíblia continua. No próximo versículo é o versículo que a gente leu. Então o Senhor disse a Abraão. Ou seja, essa fala, irmão, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, amém? A Bíblia é uma história contínua. É uma história contínua que depois foi separada em capítulos e versículos só para facilitar a nossa vida. Olha só. Volta mais uma vez, Ramon, por favor. No outro. Terá, ou seja, pai de Abraão, pega a sua família, e eles saíram de onde? De onde eles saíram? Me ajuda, vai. De Ur dos Caldeus. E eles iam para onde? Então olha só, acompanha, faz essa leitura aqui junto comigo. Abraão estava aqui, quietinho em Ur dos Caldeus. E aí o seu pai falou com ele, falou assim: a gente vai para Canaã. Pegou toda a família e levou para chegar em Canaã, que estava aqui do outro lado. Mas onde que eles pararam? Onde eles pararam? Em Harã. Eles ficaram em Harã. Quando eles se estabeleceram em Harã, Terá morreu. Após a morte de Terá, Deus fala com Abraão. Então, onde que Deus falou com Abraão? Em qual cidade? Me ajuda, vai. Em qual cidade Deus falou? Harã. Você está conseguindo ver isso? Ó, Abraão estava em Ur, indo para Canaã, parou no meio em Harã, e aqui em Harã ele teve sua primeira experiência com Deus. Até então ele estava em um povo que adorava vários deuses. Ele não sabia quem era o Deus que nós servimos. Aqui ele tem a sua primeira experiência com Deus. Mas pastor, o que tem a ver isso? Tem a ver uma outra conversa que ele teve com Deus um pouco mais à frente. Lá em Gênesis 15. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, ó, dá uma olhada em Gênesis 15, no versículo 7. Disse-lhe ainda, ou seja, Deus falando a Abraão: eu sou o Senhor que o tirei de onde, irmão? De onde Deus tirou Abraão? Ur dos Caldeus. Qual foi o primeiro lugar onde Abraão teve uma experiência com Deus? Harã. Olha só o que Deus está falando para Abraão aqui. Deus está falando para Abraão o seguinte: Abraão, olha só. Você está achando que eu só estava cuidando de você de Harã até Canaã. Mas não, filho. Antes de você saber que eu existia, antes de você saber que eu era Deus, antes de você saber quem eu era, fui eu que cuidei de você lá em Ur dos Caldeus. Quando você estava lá no meio daquele povo, quem estava cuidando de você era eu. Sabe, irmão, Deus está cuidando da sua vida mesmo antes de você perceber que Ele é Deus sobre a sua vida. Deus está cuidando de você porque Ele é maior do que os seus planos. Ele é maior do que as suas percepções. Ele é maior do que a sua compreensão. Deus é maior do que aquilo que a gente é capaz de entender. Deus tem um plano para a sua vida, irmão. Ele te escolheu. Ele sabe quem você é desde o ventre da sua mãe. Ele sabe os planos para a sua vida. Mesmo que isso pareça ser improvável. Mesmo que isso pareça ser impossível. Você é escolhido do Senhor. Sabe o que vai fazer a diferença? O seu posicionamento. Porque há quanto tempo você já está rodando de igreja em igreja? Há quanto tempo você está fugindo do Evangelho?
seja talvez por uma ferida que o Evangelho te causou. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Mas o que eu sei é que a nossa cidade não precisa ser evangelizada. Ela precisa ser reevangelizada. Porque a quantidade de gente que sabe o lugar onde deveria estar e não está é muito grande. E talvez um desses seja você hoje. Você consegue olhar para trás e ver como Deus tem cuidado de você? Olha para a sua vida. Olha para trás hoje. Você consegue perceber? Esse mesmo Deus é o Deus que vai cuidar de você amanhã. E é o Deus que vai cuidar de você durante toda a eternidade, irmão. O nosso Deus é um Deus que nos tira de onde a gente estava, leva para um lugar onde a gente vai ser capaz de ouvir a voz dele, para que a gente tome um posicionamento. Você é escolhido. O que falta é você responder essa escolha. O que falta é você se posicionar a essa escolha, porque esse foi o posicionamento de Abrão. Lá no texto base que a gente leu, lá de Gênesis, no capítulo 12, a gente leu do versículo 1 até o versículo 5. No versículo 4, tem um dos princípios aqui também, um princípio aqui também muito importante, que a maneira como a gente se posiciona vai definir onde a gente vai chegar. A obediência, eu ouvi essa frase ontem, eu já estou falando aqui hoje. E se é a frase de alguém, eu falo, né? Que eu não sei. Ontem aqui no nosso workshop, teve um workshop aqui com o pessoal lá da Lagoinha, do louvor da Lagoinha. Foi um tempo muito bom que a gente teve com o nosso louvor aqui. E o Dudu, que é o ministro lá, falou essa frase, eu guardei e já estou falando aqui agora. A obediência é o que faz a gente chegar em lugares que a nossa fé não é capaz de alcançar. Foi isso que Abraão fez. Abraão ouviu e foi obediente. Buscou ser obediente. No versículo 4, partiu Abrão como o Senhor lhe ordenou. Como lhe ordenara o Senhor. Quando a gente lê assim, parece que Abraão fez tudo certinho. Mas não, a Bíblia continua. E Ló foi com ele. Essa parte Deus não ordenou. Essa parte Deus falou diferente. Essa parte poderia ser outra. E isso acarretou em morte, cara. Às vezes a gente acha que a nossa desobediência, ou melhor, o jeitinho que a gente tenta dar para as coisas que Deus está falando para a gente, são soluções, mas não são. Abraão obedeceu até onde era conveniente para ele. Abraão, ele obedeceu uma parte. E obedecer uma parte é a mesma coisa que não obedecer nada, irmão. Porque vai significar que você só obedeceu até onde convinha para você. E isso não é obediência, isso é conveniência. Isso é coisa... Abraão agiu com o coração. E às vezes a gente acha que o nosso coração vai ditar aquilo que a gente deve fazer. Não é o coração, irmão. É a nossa fé. Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração engana a gente. Abraão agiu com o coração, cuidou daquele que ele amava. Ló era alguém que ele amava. Qual foi o problema disso? No decorrer da história, no decorrer também dessa série de mensagens, a gente vai ver um pouco sobre obediência, que é uma coisa que precisa estar no nosso coração sempre. Mas no decorrer da história de Abraão, a Bíblia fala que as posses de Abraão, os servos de Abraão foram crescendo, assim como foram crescendo os servos de Ló. Só que eles eram nômades. O que isso significa? Eles não tinham um lugar estabelecido, por exemplo, para plantar. Eles não poderiam semear, porque eles estavam ali, estabeleciam, e eles iam para outro lugar. E assim eles faziam. Iam para um lugar, consumiam todos os recursos naturais daquele lugar, depois iam para outro lugar, consumiam todos os recursos. Só que chegou uma hora que era muita gente, irmão. A gente não está falando de 1000 pessoas. A gente está falando de muita gente. Aquele povo era um povo gigantesco. E aí os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão por conta das dificuldades dos recursos na terra. E aí Abraão, com o coração de pai, com o coração de alguém que ama o seu sobrinho,
chega para Ló e fala assim: Ló, faz o seguinte, cara, escolhe para onde você quer ir, cara. A gente não pode ficar brigando. O nosso povo não pode viver brigando. Então escolhe para onde você quer ir. Se você for para frente, eu vou para trás. Se eu for para a direita, eu vou para a esquerda. Diz para onde você quer ir. E aí Abrão olha, ou melhor, Ló olha, e a Bíblia fala que ele se apaixona pelas campinas do Jordão. Que ele olha para aquele lado e ele vê assim: poxa, ali vai ser um lugar onde eu posso prosperar. Só que Ló foi guiado pela vista, pela necessidade. Irmão, não tem nada pior do que a gente se mover por necessidade. A gente não pode se mover pelas circunstâncias. A gente se move por fé. Não é pela necessidade, é por fé. A Ló se moveu pela necessidade. E ele olhou o lugar onde ele poderia prosperar mais, onde tinha mais recursos. Só que qual o problema? Lá era Sodoma e Gomorra. Você sabe a história de Sodoma e Gomorra? O pecado deles foi tão grande que isso ofendeu ao Senhor. Deus condena aquele povo, mas por clamor de Abrão, Ló, ele é poupado. Mas nesse percurso de volta, Ló perde a sua esposa. Tudo isso poderia não ter acontecido se Ló nunca tivesse saído de Harã. Tudo isso não aconteceria se simplesmente Abrão agisse por aquilo que Deus estava falando e não por aquilo que o coração dele estava falando. Se simplesmente Abrão obedecesse, tomasse um posicionamento, porque a gente pode ser escolhido, a gente pode perceber o cuidado de Deus, mas se essa noite, irmão, você não entender que a gente precisa agir com obediência, que a gente precisa corresponder, sendo obediente ao Senhor, ao nosso chamado, nada disso vai ter sentido. Você foi escolhido. E é nesse tempo que Deus espera de você uma resposta. E qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser o seu posicionamento? Qual vai ser a sua escolha? Deus já está separando o time dele. E essa separação geralmente é dos mais improváveis. Daquele que estava malhando trigo no lagar, do que estava cuidando das ovelhas do pai, quando estava todo mundo no banquete, daquele que era o filho mimado de Jacó, que não precisava nem sair para trabalhar. Deus está escolhendo os improváveis, assim como eu, e acredito que assim como alguns dos irmãos que estão aqui. Mas Ele espera da gente obediência. Já chega de ficar batendo cabeça por aí. Já chega de ficar tentando viver pelo seu próprio coração, cara. Será que você ainda não reparou que não dá certo? Será que a gente ainda não reparou que a gente só se frustrou quando a gente tentou corresponder ao nosso coração? Está na hora da gente viver pela fé. E a fé não é aquilo que a gente vê. A fé é a certeza daquilo que Ele tem colocado diante de nós, daquilo que Ele tem falado, ainda que o nosso coração fique aflito por causa disso, ainda que o nosso coração aperte por causa disso. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eu queria pedir que você colocasse diante de Deus o seu chamado, irmão, a sua vocação, o seu talento, que talvez esteja sendo enterrado durante meses, durante anos. Mas você sabe que Deus te trouxe aqui hoje por causa dele. Deus te trouxe aqui por causa disso.